Olá, pessoal. Boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado, né, essa nossa, esse nosso recessinho, né, uma semaninha, espero que tenha dado para arejar um pouco, né, a mente. E agora nós vamos começar um momento em que as matérias, né, serão mais extensas, porque faltam apenas 4 meses para a nossa prova. E aí eu falo 4 meses e parece que é muito, mas 4 meses passam voando. Então, nossas aulas serão mais extensas. Eu vou tentar sintetizar o máximo que eu puder, porque eu sei que muitas pessoas, né, têm dificuldade de acesso à internet e uma aula muito extensa fica ruim de assistir. E, enfim, eu queria relembrar para vocês alguns conceitos, né, da nossa última aula. Na nossa última aula, nós falamos sobre a membrana plasmática, que é uma estrutura da célula muito importante. Essa membrana plasmática, ela tem funções e possui uma estrutura muito característica, né? Ela tem uma bicamada de lipídios, onde esse lipídio ele possui duas regiões, uma polar e uma apolar, né? Que vai permitir, né, que essa membrana ela exerça uma função que é muito importante, que é de permeabilidade seletiva. E o que é a permeabilidade, né? Seletiva, né? Ela vai controlar, né, as substâncias que vão entrar e que vão sair dessa célula. E isso é ótimo, isso é muito bom para a célula, porque não vai ser qualquer substância que vai entrar dentro dessa célula, né? Porque qualquer substância pode danificar essa célula, pode causar diversos danos. Então, essa membrana, ela está ali justamente para isso, né? Para proteger a célula de que ocorra essas coisas, né? De que ocorra, né, alguma coisa adversa a ela. E então, nós vimos também que essa membrana, né, através dessa membrana, temos os transportes. Nós vimos que tem o transporte passivo, onde essa célula não precisa gastar energia, né? Porque o fluxo ele vai do, do mais concentrado para o menos concentrado. E isso é o fluxo normal, né? Eu dei o exemplo do trem. Né? Se o trem está muito cheio dentro e você vai para um lugar mais vazio, você está indo a favor do gradiente de concentração. Agora, se você faz o ao contrário, se você vai do menos concentrado para o mais concentrado, lembra que eu falei que vai ser mais difícil de você entrar no trem? Então, esse ser mais difícil, você vai ter que gastar um pouco mais de energia. Isso caracteriza o transporte ativo. Ativo porque ele vai ter que gastar muita energia, a célula vai ficar ativa, né, para que ocorra esse gasto de energia. Nós vimos também a osmose, né, que é a passagem do solvente, ou seja, de água, por uma membrana semipermeável, né, com o objetivo de equilibrar, né, essa concentração. E a partir disso, né, nós também temos as especializações de membrana. Né? Essa membrana ela tem especializações. E é agora que nós vamos falar sobre elas. Né? Dentro desse assunto, nós temos que falar do glicocálise, que é uma estrutura, né, que fica na parte externa dessa membrana e é formada por glicoproteínas, açúcares e glicolipídios. Esse glicocálise, ele vai exercer funções muito importantes para a célula, como proteção
identificação, né, dessa superfície celular, da superfície da célula, reconhecimento celular e adesão entre células. O reconhecimento celular diz respeito a reconhecer uma célula vizinha, né? Reconhecer que tipo de célula ela é, né? Se ela está danificada ou não, se ela precisa de uma coisa ou não, de alguma coisa ou não. E ela também, né, o glicocálix, ele também pode alterar a superfície de células cancerígenas, né, de células portadoras de câncer, que são danosas, né, ao organismo. O glicocálix, ele pode estar ligado, né, fazer ligação de toxinas, vírus e bactérias, né, ou seja, de identificar micro-organismos patogênicos. O glicocálix também tem propriedades enzimáticas e ele também atua, né, com especificidade no sistema sanguíneo, que é o sistema ABO, né, onde nós temos os nossos sangues do tipo A, B, O, e também tem os seus fatores RH, né, que é o positivo ou o negativo. E aí, dentro, né, do assunto da especialização de Mendela, nós temos as especializações da superfície dessa célula, que são as microvenosidades, os cílios, os flagelos e os estereocílios. E também temos as superfícies basolateral, que nessa superfície, né, atuam as junções celulares, que podem ser junções do tipo célula a célula e junções célula matriz extracelular. E, Amanda, mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu vou falar ao longo da nossa aula. Vamos falar agora sobre as microvilosidades. As microvilosidades, né, acho que o nome, né, já dá meio para ter uma noção do que é, né, vilosidades, né, e são dobras. Pelo menos eu consigo, né, me lembrar de dobras, né, de proeminências. Então, essas microvilosidades, elas são dobras que vão se projetar para fora da membrana, exatamente como está aqui, né? Essas microvelocidadezinhas. E elas não são móveis, ou seja, elas são imóveis, não se locomóveis. E qual é a função dessas microvelocidades? Né? Elas vão aumentar a superfície de absorção. O que é isso? Né? No intestino, nós temos microvelocidades. E essas microvelocidades, elas servem para auxiliar a absorção de alimento. Né? Quando o alimento, nós ingerimos, né, consumimos alguma coisa, essas microvilosidades, elas vão auxiliar o intestino a absorver melhor esses alimentos, né, os nutrientes. Além disso, elas vão aumentar a superfície de contato, né, entre as células, vão ter a maior absorção e vão auxiliar também nos filamentos de actina. Os estereocílios, eles são parecidos com as microvelocidades, porém, os estereocílios, eles são maiores e são mais ramificados. Também são imóveis e são encontrados no epidídimo. O epidídimo é uma região, né, do órgão sexual masculino. E é onde são produzidos os espermatozoides. E também são encontrados nas células pilosas do ouvido. A função dos estereocílios é aumentar a superfície das células e dar suporte de filamentos de actina. Nós vamos ver o que são filamentos de actina lá na frente.
porque a actina ela é uma proteína, né? E muito importante para a célula. Ela vai desempenhar diversas funções na célula. E aí, falando de especializações da superfície basolateral, como eu disse, nós temos as junções celulares. O que são essas junções celulares? Né? Essas junções celulares elas vão evitar, né, a passagem de micro-organismos entre as células. Micro-organismo, seja esse um vírus, uma bactéria, qualquer substância, né, que talvez venha causar algum dano nessa célula. E elas vão facilitar a circulação de substâncias entre essas células. As junções celulares elas podem ser do tipo junção aderente, oclusiva, junção comunicante ou desmossômica. As junções aderentes, elas são constituídas por proteínas, sendo essas proteínas, né, da família das caderinas. Elas vão formar um cinturão de adesão ao redor das células, exatamente como está aqui na imagem, né? Elas vão estar juntinhas, né, formando um cinturão de adesão nessas células. E essas células de certos tecidos epiteliais, ela vai atuar com grande especificidade nos tecidos epiteliais, porque é onde as células precisam estar bem juntinhas. E por isso, esse cinturão de adesão. E a função das junções celulares são aumentar a coesão entre as células por possuírem substâncias intracelulares e microfilamentos de proteínas, né? Então, basicamente, a função da junção aderente é aumentar a coesão entre as células, ou seja, é aumentar, né, esse relacionamento entre as células, essa adesão entre as células. A junção oclusiva, ela vai ser formada por proteínas integrais do tipo ocludinas e claudinas. E elas vão criar um corpo ao redor das células epiteliais, que vão revestir o intestino e demais órgãos. A função das junções oclusivas é formar uma barreira impermeável. Essa barreira ela vai evitar a movimentação de moléculas entre diferentes domínios da membrana. Ou seja, né, essa barreira ela vai bloquear, né, o espaço intracelular, impedindo, né, a passagem de substâncias para o epitélio. Ela vai impedir que certas substâncias passem, nem tudo vai passar. Junções comunicantes, ou do tipo gap, são encontradas nas células embrionárias, células cardíacas ou hepáticas. E as junções, né, comunicantes, né, como o nome diz, comunicantes, elas vão exercer alguma comunicação, né? E essa comunicação é formar canais, né, por proteínas transmembranas. A gente viu, né, sobre a membrana plasmática, nós temos proteínas transmembranas, temos proteínas integrais, né? Temos as proteínas que elas vão atravessar a membrana e temos as proteínas que elas vão ficar somente, né, na superfície dessa membrana, ou seja, não vão estar dentro da membrana. E daí, essas proteínas transmembranas, elas vão formar canais. E cada canal ele vai estar associado por proteínas do tipo conexinas. E vão formar uma estrutura, né, oca dentro, que vai atravessar essa membrana. E a função das junções é facilitar a troca de alimentos e substâncias entre a célula
e atuar como comunicantes entre célula a célula, ou seja, atuar na comunicação de uma célula para outra. E ainda falando sobre as especializações da superfície basolateral da membrana, nós temos os desmosomas, que são placas de adesão. Os desmosomas são essas plaquinhas aqui, ó, azul, são em forma de disco e vão atuar especificamente na adesão das células. Elas são encontradas em células epiteliais e do músculo cardíaco, porque são regiões que precisam que as células estejam bem aderidas. E também em região rica de substâncias adesivas e fios de queratina, né? A queratina é importante para a formação da nossa pele, das nossas unhas e dos nossos cabelos. E com isso, a função dos desmosomas vai ser adesão, né, e dar sustentação entre as células, vai atuar de forma importante no tecido epitelial, pois, né, os desmosomas eles vão conferir resistência aos tecidos, né? Os tecidos, tanto epitelial como cardíaco, eles precisam ser fortes para suportar, né, o impacto, impulsos nervosos, bem com outro. E aqui eu botei uma questão para gente. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvelocidades das membranas, com base, acho que eu comi alguma parte da questão, mas depois eu coloco para vocês. Então, com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células e as paredes internas do intestino é. Eu falei para vocês que as microvelocidades elas têm função de aumentar, né, a absorção dos alimentos no intestino. Então, manter o volume de absorção não seria essa. É diminuir, não é letra C, diminuir a velocidade de absorção. Não, é totalmente ao contrário. Letra D, aumentar o tempo de absorção? Também não. E seria a letra B, porque ela vai aumentar a superfície de absorção no intestino para que ele absorva melhor, né, mais eficiência esses nutrientes. Também tem outra questão aqui que eu botei sobre os desmossomos. E o seguinte, os desmossomos são especializações de membrana plasmática e tem como função, né, eu acabei de falar, né, que os desmossomos eles são importantes na adesão, né, das células. E aqui, aumentar a área de absorção celular, secretar enzimas, firmar ligações intercelulares, promover movimento celular, permitir a troca citoplasmática entre células vizinhas. O gabarito é a letra C, firmar ligações intercelulares, né, entre as células, né, para que elas possam estar aderidas. Agora nós vamos para uma outra etapa da nossa aula. Pessoal, desculpa, eu estou com a minha energia bem atacada e a minha voz está um pouco embargada. Mas vamos continuar. Vamos falar sobre as organelas citoplasmáticas, né? Ainda falando, né, de célula. E aqui é uma célula animal, né, e algumas organelas.
Nós temos o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático, rugoso e liso, que possuem diferenças. Temos o citoesqueleto, que ele vai atuar na sustentação da célula, nós vamos falar sobre eles. Na verdade, nós vamos falar sobre todas essas organelas. A membrana plasmática, nós já vimos que é uma membrana que vai revestir a célula. Temos o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparelho de Golgi. Depende, né, de como a questão, né, a prova, ela vai tratar, né, ela vai nomear, né, dar nome a essa organela, mas ela pode ser chamada dessas três formas. Temos a mitocôndria, o citoplasma, né? Temos o peroxissomas, os ribossomas, vacúolos e centríolos, né? Todas essas organelas são muito importantes. Fora essa, nós também temos, né, algumas organelas que não aparecem na célula animal, só vão ser encontradas em células vegetais, como o cloroplasto, o cloroplasto, a parede celular, que são estruturas muito importantes, né, que vão exercer uma importância muito grande nas células vegetais. Mas nós vamos falar isso mais à frente. Então, para começar, nós vamos falar sobre o citoplasma, né? O que seria esse citoplasma? Esse citoplasma ele fica localizado entre a membrana e o núcleo. Ou seja, aqui eu tenho a minha membrana e aqui eu tenho o meu núcleo. Então, ele está aqui, né? Em volta disso tudo. Ou seja, o citoplasma é esse azul aqui mais claro, né? Está dentro da célula. E o citoplasma, ele vai ser caracterizado por conter um material de aspecto gelatinoso, que nós vamos chamar de citossol. O citosol, ele é um material gelatinoso formado por íons e moléculas orgânicas que vão estar dissolvidas em água. E o citoplasma, ele é muito importante porque ele vai fazer ele nas células procarióticas, nós vamos encontrar, né, um material genético, que é o DNA, e ribossomos. Porém, né, que vai estar disperso, né? Ou seja, no citoplasma, né, das células procarióticas, nós vamos encontrar o material, né, genético, que ele vai estar disperso ali. Né? Material genético e citoplasma. Por quê? Porque as células procarióticas elas não têm um núcleo. Né? Eu já falei isso, né? Que a célula procariótica é a maior diferença, né? A grande diferença dela para a procariótica é que a procariótica ela tem um núcleo. E dentro desse núcleo temos o material genético compartimentalizado. Já as procarióticas não têm. Esse material genético ele fica disperso ali dentro do citoplasma. E cada organela, né, além disso, o citoplasma, ele vai abrigar as organelas, né? Todas essas organelas aqui, elas estão dentro desse citoplasma. Ele vai ser importante também porque ele vai abrigar essas organelas, né? E cada organela ela vai ter um papel, uma função específica dentro da célula. Aqui nós temos o citoplasma, né? Nós temos o hialoplasma, que também pode ser chamado assim, ou chamado de citossol. Nós temos as organelas e a função, né? Coloquei aqui a função, né, do citoplasma é fornecer sustentação à célula através do citoesqueleto, que também é uma estrutura que vai permitir sustentação a essa célula, permitir a movimentação de células livres, né, dentro desse citoplasma, vai permitir a síntese proteica, a respiração celular, produção de células. Ai, desculpa, pessoal. Além, né, de... desculpa.
além de conferir, né, essa movimentação das organelas dentro desse citoplasma. O citoesqueleto, né? Agora vamos falar de outra organela, outra estrutura. O citoesqueleto é uma rede de fibras que está presente no citoplasma da célula. E ele vai ser constituído por três, né, estruturas, que são os microtúbulos, microfilamentos ou filamentos de actina e filamentos intermediários. Essa é uma imagem, né, no microscópio, acredito que seja no microscópio eletrônico, do citoesqueleto. A gente percebe aqui, né, que essas ramificações são as fibras. E a função do citoesqueleto é promover sustentação à célula e a manutenção da sua forma. O citoesqueleto ele vai participar da contração muscular, dos movimentos da célula, vai participar do fuso mitótico, da divisão celular, e do movimento de organelas e vesículas no interior da célula. Depois, ainda falando, né, sobre o citoesqueleto, nós temos os microtúbulos, né, que compõem o citoesqueleto. Os microtúbulos eles são formados por proteínas do tipo alfa e beta-tubulinas. E eles vão formar exatamente um tubo, assim como está aqui na imagem. É um microtúbulo, né? Já diz, túbulo, né? Túbulo. Vai formar um tubo formado por dois tipos de proteínas, alfa e beta-tubulinas, que possuem aproximadamente 25 nanômetros de comprimento. Nanômetros é uma unidade de medida que é muito pequena, né? E somente dá para ser observado no microscópio. São estruturas dinâmicas que estão em constante montagem, né, e desmontagem dentro da célula. Elas estão presentes no citoplasma e em cílios e flagelos. A função dos microtúbulos é de manutenção da célula, formação do fuso mitótico na divisão celular, eu vou ver sobre isso, quando estivermos falando sobre divisão celular, formação de cílios e dos flagelos, que também vão auxiliar na movimentação desses cílios e desses flagelos, e vão permitir a movimentação de organelas e de cromossomos, né, dentro dessa célula. Os microfilamentos ou filamentos de actina são formados por uma proteína, né? E essa proteína é chamada de actina. E esses microfilamentos, né, são formados por essas subunidades, né, dessa proteína chamada actina. E a função desses microfilamentos é a manutenção da célula e alteração da forma da célula, ou seja, os microfilamentos eles permitem com que a célula não perca sua conformação, ou seja, o seu formato. Enquanto tiver filamentos de actina numa célula, essa célula vai manter a sua conformação original. Mas a partir do momento que eu já estou perdendo, que eu não tenho mais esses microfilamentos na minha célula, essa célula perde essa conformação. E essa perda de conformação, ela pode ocasionar diversos danos para essa célula. Ela também vai atuar no movimento da célula, né? E ela também vai participar da contração muscular e da divisão celular também. E aí, por último, nós temos os filamentos intermediários, que eles vão possuir um tamanho, né, exato. E sendo maiores
que os microfilamentos, mas menores que os microtúbulos, porque os microtúbulos são maiores, tanto que os filamentos de actina como os filamentos intermediários. E os filamentos intermediários eles são constituídos por mais de 50 proteínas, como a queratina e a desmina. E aí, sabe que a queratina é importante para a formação dos nossos pelos, da nossa pele, das nossas unhas. Os microfilamentos, né, uma diferença muito particular deles é que eles não são encontrados em todas as células eucarióticas. Tá? É diferente dos filamentos de actina e dos microtúbulos, que são encontrados em todas as células eucarióticas. Porém, em específico, os microfilamentos eles não são encontrados nem em plantas e nem em fungos. E eles também vão ter um papel a desempenhar dentro dessa célula. Né? Eles vão atuar na manutenção da forma da célula, na formação de uma lamínula nuclear, uma lâmina que fica, né, no núcleo. Eles vão atuar na ancoragem de diversas organelas no citoplasma e eles vão conferir elasticidade para essa célula. Aqui nós temos, né, na imagem, né, o microtúbulo, né, que é um túbulo formado por duas proteínas do tipo tubulina, alfa e beta. Temos os filamentos intermediários formados por muitas proteínas e o microfilamento formado pela actina, né, proteína actina. E aqui, né, como é a forma deles. E depois de falar, né, de quem sustenta a célula, que é o citoesqueleto, nós vamos falar sobre o núcleo, que é o centro da célula, né? Quem comanda, né, essa célula. E o núcleo, né, dentro do núcleo está contido material genético, ou seja, DNA. E essa estrutura vai diferenciar eucariontes de procariontes. Por quê? Como eu disse, né, os procariontes eles não possuem um núcleo. O seu material genético ele vai estar disperso no citoplasma. E os eucariontes eles possuem um núcleo. E o seu material genético fica contido dentro desse núcleo. As células, elas geralmente apresentam um único núcleo, porém elas podem apresentar mais núcleos ou não apresentar nenhum núcleo. A função do núcleo é atuar no controle das atividades celulares. Ele vai controlar quais as proteínas serão produzidas, ele vai atuar no armazenamento da informação genética, ele vai atuar na duplicação do DNA, ou seja, no processo de síntese proteica. E esse é o núcleo, né? Essa é a estrutura do núcleo. O núcleo tem uma estrutura. O núcleo ele tem poros, é formado por poros, por ribossomos. Ele tem um envoltório celular, ele tem uma lamínula nuclear, ele tem um nucleoplasma, uma cromatina e um nucleolo. O envoltório nuclear. O envoltório nuclear, ou carioteca, a carioteca é um termo até mais atual, que tem em muitas literaturas, é uma membrana que vai revestir esse núcleo, que é rico em poros nucleares, que são responsáveis pela comunicação do interior do núcleo com o citoplasma. Também vai ter o nucleoplasma, que é uma espécie de gel proteico, que é semelhante ao citoplasma, mas não é igual. Vai ter a cromatina, que vai ser encontrada dentro do nucleoplasma. E ela vai ser definida como DNA associado a histonas. Histonas são proteínas. Existem dois tipos
cromatina, a heterocromatina e a eucromatina. E a diferença delas duas é que uma é mais condensada do que a outra. Importante, né, que a condensação da cromatina, ela vai formar os cromossomos. Os cromossomos são muito importantes. Desculpa. E cada espécie, ela possui um número de cromossomos específico. Na espécie humana, né, nós possuímos 46 cromossomos, né, nas nossas células somáticas, ou seja, nas nossas células, né, tanto o nosso óvulo como o espermatozoide, né. Tem a mamãe, que dá uma certa quantidade de cromossomos, o papai dá outra certa quantidade de cromossomos. E quando ocorre, né, a fecundação, essa quantidade de cromossomos é unida, né, aos pares, sendo representada por 46 cromossomos. O nucleolo é uma estrutura, né, onde somente é possível ser observada quando não estiver em divisão celular, porque, né, em uma das fases da divisão celular, esse núcleo, né, esse nucleolo, ele vai desaparecer, então não vai ser possível ser visualizado. É onde encontra grande quantidade de RNA e proteínas, e é onde ocorrem subunidades ribossômicas, que após a sua formação vão sair em direção ao citoplasma, onde vão ser formados os ribossomos, né? Ribossomos que ficam livres no citoplasma. Os ribossomos, né? Os ribossomos, eles estão presentes em todos os seres vivos, seja bactérias, protozoários, vegetais, animais, ele está presente em fungos, ele está presente em todos os seres vivos. E são grãos, né, formados por RNA e proteínas. Eles vão ser formados por RNA ribossomal e proteínas, como eu falei. E cada ribossomo ele possui duas subunidades. A subunidade dos ribossomos dos procariontes, né, a menor é 30S e a maior é 50S. Já a dos eucariotos, a menor, né, composta por 50S e a maior por 60S. E os ribossomos, eles têm uma função muito importante. Eles são responsáveis por sintetizar proteínas. E isso é muito importante porque a nossa célula precisa a todo momento estar sintetizando proteínas, porque proteínas são importantes para o nosso organismo, né? Tem proteínas que produzimos, já tem proteínas que não conseguimos produzir, com isso absorvemos elas através da nossa alimentação, e os ribossomos eles vão, né, produzir, né, vão sintetizar proteínas, né, que são muito importantes. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vai ficar faltando ainda bastante coisa dentro dessa aula, que será passado na próxima aula, né? Na próxima aula eu vou vir com vocês, né, fechando esse assunto sobre organelas citoplasmáticas, tá bom? Boa semana, estudem e no que precisarem pode contar comigo. Beijinhos.